Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Moraes, eu sou uma voluntária do Instituto Chico Xavier e hoje vamos estudar a reencarnação. Nós estamos no módulo 6, vamos entrar agora no módulo 6, reencarnação. E o objetivo deste módulo é possibilitar o entendimento da reencarnação sob a ótica da doutrina espírita. Dentro desse módulo, nós vamos ter 6 roteiros e hoje iniciaremos com o roteiro número 1. Tudo isso está no livro Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo 1, que é disponibilizado pela FEB. Então, hoje iremos estudar os fundamentos e a finalidade da reencarnação. Na próxima aula, na próxima segunda, vão ser as provas da reencarnação. Em seguida, o retorno à vida corporal, planejamento reencarnatório. Depois, o retorno à vida corporal, união da matéria ao corpo. Depois, retorno à vida corporal à infância, que vai falar toda a parte da gravidez, é bem interessante. Aí depois temos o esquecimento do passado e justificativas da gente esquecer as vidas passadas. Então são 6 aulas seguidas, muito interessantes, que vai falar bastante sobre a reencarnação, tira bastante dúvida. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos e a finalidade da reencarnação. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? No livro dos Espíritos é respondido na questão 132 o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação como objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação, que através da lei do progresso e todas as demais leis divinas, o espírito ele vai ter a possibilidade de chegar à perfeição, que é como Deus nos enxerga. Deus não nos enxerga como errantes. Deus ele sabe toda a nossa capacidade, porque ele nos criou para a perfeição, para a felicidade. Então, quando a gente erra, Deus ele não fica preso no erro, nas limitações do ser humano, do espírito. Ele já enxerga o futuro, que é a perfeição. Então, para chegar lá, a gente apenas tem que se esforçar. E a reencarnação é uma ferramenta muito sólida, a ferramenta mais importante para o progresso nos espíritos. E vamos falar disso hoje na aula. Boa noite, Cris e Patrícia. Vocês estão escutando bem? Tá travando? Como que tá? Se travar a voz, alguma coisa, vocês me falam, tá? Eu vou desligar a webcam, que daí fica melhor, tá? Só um minuto. Agora observa se vai parar de travar, tá bom? Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? A resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes uns sem fadigas e sem trabalho e por conseguinte sem mérito. Então, quando Deus criou os espíritos, na verdade, quando Deus criou, Deus nunca parou de criar espíritos. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, sem méritos, sem débitos, simples. Então, à medida que o espírito ele vai tendo as suas vivências, as suas encarnações, as suas vidas, ao longo do tempo, ele vai aprendendo, ele vai evoluindo, vai adquirindo débitos. E a pergunta daqueles espíritos que, mesmo criados simples e ignorantes, sempre seguiram pelo caminho do bem. Por que eles encarnariam?
eles encarnariam por causa da lei do trabalho. Todos os espíritos, eles estão mergulhados na lei do trabalho. Nós temos que trabalhar, não esse trabalho remunerado que hoje em dia tem, isso é importante também, mas esse trabalho vai muito além disso. O trabalho do bem, da ajuda ao próximo, do bem ao universo. Então, todos os espíritos têm sim que encarnar até chegar à categoria de puro, que daí as atividades deles vão ser outras, né? Jesus é um espírito puro. O trabalho de Jesus é governar a terra e colocar todos esses espíritos que habitam este planeta no caminho do bem. Então leva tempo. Então é um trabalho. Então todos precisam da encarnação. Patrícia, é a sua primeira vez aqui na conferência? Se for, qualquer dúvida, você pode me parar, pode perguntar que a gente dá uma pausa. Ah, não é, né? Tudo bem. Então, qualquer coisa você me fala que a gente dá uma pausa pra esclarecer alguma dúvida ou para você acrescentar um comentário, tá bom? Vamos dar seguimento. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Então, vamos por aqueles espíritos que desde o começo fez escolhas certas, não teve débitos. Então, cadê a justiça se isso aí não isenta das penas da vida corporal? Olha a resposta dos espíritos superiores. Eles chegam mais depressa ao fim, que é a perfeição. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, né? Nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, penas da vida corporal é para espíritos que são imperfeitos, né? Então, é meio que impossível um espírito ter escolhido o caminho certo desde o primórdio da sua existência, né? Aí a lógica da reencarnação. Admitida a existência da alma, se não há reencarnação, não há mais que uma existência corporal para cada criatura. Então, assim, já é... Oi, Érica, só um minutinho. Veja se aumentou o som. Tá no máximo aqui. Tá conseguindo ouvir? Boa noite, Reni Carolina. Beleza. Então vamos lá. Agora a gente tem uma série de lógicas para reencarnação, tá? Então, assim, admitida a existência da alma, se não há reencarnação, não há mais que uma existência corporal para cada criatura. Então, tem uma alma, todas as almas vivem aqui no planeta Terra apenas uma vez, se a pessoa não acredita em reencarnação. Se a existência corporal é única, então a alma de cada criatura foi criada no nascimento. Caso contrário, a alma já existia, né? Então, não estamos aqui admitindo a reencarnação para as pessoas que não acreditam. Então, se a existência corporal é única, a alma é criada no momento do nascimento. Legal. Se ela existia, qual era a situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Sua individualidade era progressiva ou estacionária? Qual a situação dela ao tomar o corpo? Então, é muito estranho a gente pensar que existe alma e que aí, em determinado momento, ela se junta ao corpo, ela nasce, e aí? O que era antes disso? Como que algumas crianças nascem do mesmo pai e da mesma mãe, nascem com uma características e outras com outras características, sendo submetidas à mesma educação? Se não tem um passado na existência delas, como que explica? Então, essa tese já vai por água abaixo, digamos assim. Admitindo que a alma foi criada com o corpo, ao nascer,
o que ela é responsável pelas ações da criatura, então como seriam explicadas as seguintes indagações? Olha só. Aqui nós estamos falando das pessoas que não acreditam em reencarnação, tá, gente? Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? É o que eu falei agora. Um pai e uma mãe criam 2 filhos gêmeos, a mesma educação, as mesmas coisas um para o outro. Por que é tão diferente um e outro? Por que desde de bebê um traz instintos de um jeito, outro de outro? Um é mais amigável, outro é mais quietinho. Se não existe um passado, como que explica isso? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou para aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Já ouviram falar naquelas crianças prodígio? A que mais me deixou assim fascinada é uma criança de 7 anos, 9, agora eu não lembro muito bem a idade, na Índia, que ela era médica e ela dava aula em Harvard para médicos neurocientistas. Então, assim, 7 ou 9 anos de idade. Como que explica isso se a criança naquela pobreza na Índia, ela nunca teve contato com medicina, ainda mais do cérebro, e para dar aula numa universidade mais conceituada do mundo? Então, como que explica isso se ela não teve uma vida passada onde ela adquiriu esses conhecimentos? Né? De onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Por que o homem que criou a roda, Deus gostou mais dele e ele nasceu com essa inteligência, ou ele já vinha com esse instinto, esse conhecimento de outras vidas, talvez em outros planetas? Pessoas que criaram um computador, por exemplo, ela sabia que era possível. De onde que vem? Ela inventou? Não, ela relembrou, né? Isso é intuitivo, vem de outras encarnações. De onde vem para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que constratam com o meio em que nasceram? Existem crianças que nascem num meio muito turbulento e são crianças muito pacificadoras. E há crianças aquelas crianças psicopatas que nascem em um berço de amor, com bens materiais equilibrados, e mesmo assim tentam matar os pais. Então, isso já é da natureza dela, essa maldade. Como que você vai explicar se não existe reencarnação? Por que algumas pessoas, independentemente da educação, são mais adiantadas que outras? Isso é muito visível. Sempre um dos irmãos, um é mais adiantado que o outro. Um povo, vamos supor, o Brasil com a África, ou Estados Unidos com o Brasil, enfim, se você comparar os países, os povos, a coletividade, por que um é mais para inteligência, o outro é mais para cultura? Da onde que vem isso, sabe? Por que as selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança qualquer e educarmos, enviando-a depois aos renomados colégios, faremos dela um Laplace ou um Newton? E qual é a justiça divina? Como que eles explicam a justiça divina da não existência, da reencarnação, de Deus criar povos selvagens, aqueles indígenas ou aquelas tribos canibais, aquela raça, e criar as pessoas extremamente intelectualizadas? Por quê? Qual é a justiça divina nisso tudo? Não existe, né? Se justiça é igualdade para todos, se houvesse apenas uma vida, todos nós teremos a mesma vida, as mesmas oportunidades, enfim, é meio que sem lógica, né? O que vocês acham? Pode deixar seus comentários aqui, tá, pessoal? Como explicar esses dilemas? Ou as almas são iguais ao nascer ou não são. Quanto a isso não há dúvida. Se são iguais, por que tamanhas diferenças de aptidões? Os materialistas dirão que depende do organismo, do cérebro, né? Da questão fisiológica. Mas neste caso, o homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria a responsabilidade dos seus atos.
tudo poderia ser atribuído às suas imperfeições físicas. Pessoal, a conexão caiu? Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Então, por que algumas pessoas, independente da educação, são mais adiantadas que outras? Como explicar? Será que Deus gosta mais dessas pessoas que têm mais facilidade, deram mais adiantamento intelectual para elas do que para outras que têm mais dificuldade? É isso que as pessoas explicam? Por que as selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança qualquer e educarmos enviando-a depois aos mais renomados colégios, faremos dela um Laplace ou um Newton? Por que existem os selvagens, por exemplo, nas tribos e homens extremamente intelectuais? Ele fala, por que há selvagens e homens civilizados? Vamos supor, se a gente for lá numa tribo na África, por exemplo, e pegar uma criança, a gente educar ela, colocar ela no melhor colégio do mundo, a gente vai conseguir torná-la um cientista da magnitude de Newton? Nós sabemos que não é isso que define o conhecimento, a capacidade intelectual de um espírito. Então isso já vem dele, isso ele já traz em essência na sua natureza. Não o que, Érica, não tá ouvindo? Legal. Então, como que a gente explica esses dilemas? Ou as almas elas são iguais ao nascer ou não são. Quanto a isso não há dúvida. Se elas são iguais, se não são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Justamente, Reni Carolina, só que o que a gente estava falando agorinha é sobre a visão materialista que não acredita, que não considera a reencarnação. E se você não considera a reencarnação, você não considera a evolução, né? Um espírito ele é completamente capaz de alcançar a perfeição em todos os sentidos, e nós fomos criados para isso. Mas nós não podemos pular essa etapa, nós não podemos forçar uma evolução numa existência simplesmente. Melhorou, pessoal? Os materialistas dirão que dependem do organismo, da fisiologia, mas nesse caso o homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria a responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia ser atribuído às suas imperfeições físicas. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma deficiência mental, isso não é da alma dela que está doente, isso é apenas fisiológica. Então Deus foi injusto, porque por que criou uma pessoa com deficiências e outra saudável do lado dela, né? Então, se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim, considerando uma única existência, tá, pessoal? Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas não há nem como considerar a justiça divina se a gente considerar apenas uma vida. Não precisa ir muito longe, apenas nas pessoas próximas. A gente vê a injustiça de se a gente tem só essa vida. Por que Deus criou essa criança que não tem mãe, não tem pai, e a outra que tem uma família saudável? Então não tem nem como discutir. Se você acredita em Deus, que Ele é bom e justo, é lógico que deve ter mais vidas, lógico que tem uma reencarnação, que só isso explica o fato de uma hora a gente estar numa situação, outra hora em outra, expiando, né, as nossas limitações. Deus, na sua justiça, não poderia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas.
Observem bem, pessoal, que justiça, que dentro da palavra justiça e perfeição, não cabe um cisquinho de injustiça. Então, para Deus ser justo e bom, ele não pode nunca em toda a sua vida ter sido injusto. Você entende? Então, por mais que a gente não sabe explicar, mas isso aqui a gente não sabe. Não, se não faz parte da justiça de Deus é porque a explicação tá errada, tá? Alguém aqui tem dúvida se existe a reencarnação ou todos são adeptos da doutrina espírita, né, no que diz respeito à reencarnação? Podem responder aqui do lado. Legal. Rose é adepta da doutrina, Érica, porque eu não quero ofender as pessoas que não acreditam, tá, pessoal? Hoje nós estamos aqui apenas mostrando pontos de lógica, a gente está racionalizando, a gente não está aqui crendo em vão, crendo porque eu estou dizendo, porque Allan Kardec disse, porque Chico disse. Nós estamos aqui levantando, estudando juntas, justamente a liberdade de pensamento. Qualquer um pode pensar o que quiser, o livre-arbítrio está aí para todo mundo, e não é acreditar em reencarnação que faz a gente pessoas boas. É mais importante a gente seguir o exemplo do Cristo, tendo atitudes e desenvolvendo virtudes similares a dele, como a caridade, o amor, a benevolência, a compaixão, do que de fato acreditar em reencarnação, não. O fato da gente acreditar e a gente, na verdade, nem acreditar, a gente saber que ela existe, isso é uma ferramenta que facilita a nossa evolução, porque a gente sabe das consequências dos nossos atos futuros. Por exemplo, se eu fizer isso, eu sei o que eu vou plantar depois, de acordo com a lei da reencarnação. Então, vou tentar seguir pelo caminho do bem. Isso mesmo, Rose, falou muito bem. Temos que arcar com as consequências de nossas escolhas. Então, os pontos centrais do estudo é a relação entre a doutrina da reencarnação e a manifestação da justiça divina. Então, isso que a gente está fazendo aqui é tentar explicar essa justiça divina através da reencarnação dos espíritos. A influência da relação de causa e efeito no processo reencarnatório. Por que eu tenho que passar por certas circunstâncias da minha vida? Será que essas circunstâncias não são um efeito de algo que eu causei em outras vidas? Será que numa vida passada eu fui tão avarenta, eu fui tão egoísta, maltratei meus empregados, escravos, eu era extremamente materialista e hoje eu venho com muita dificuldade financeira para me aprender a dar valor, precisando da ajuda do próximo para me entender que o valor que tem essa ajuda, essa caridade, aquilo que eu não fiz quando eu tive a competência em vidas passadas de ajudar, hoje eu sou necessitada da ajuda. Então, isso explica, isso é causa e efeito. Tem no livro de André Luiz, se eu não me engano é Obreiros da Vida Eterna, ou No Mundo Maior, não lembro qual é, que ele fala de um rapaz que ele era muito bom, muito, sabe? Ele era casado, tinha 2 filhos, ele não era rico, mas ele era uma pessoa muito boa. Só que ele morreu cedo devido a problemas respiratórios, problemas de pulmão. E aí no desencarne dele foi explicado para André Luiz que numa vida passada, algumas passadas, né, não sei, não fala assim que é na passada, mas em vidas passadas ele tinha escravos e ele maltratava os escravos, inclusive o lugar onde os escravos dormiam, os aposentos dos escravos, eram pura podridão, era abafado, e isso causou muitas doenças respiratórias naqueles escravos daquela época. Aí ele era o pai dele que era o dono da fazenda, então ele tinha o poder de ajudar os escravos, ele não ajudou, ele fez vista grossa, digamos assim. Kardec já fala ali, nós não somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Então, se a gente puder fazer um bem e a gente não fizer, a gente é responsável por isso. Então, esse rapaz, apesar dele ter evoluído na sua conduta, uma pessoa de bom coração, ele foi responsável daqueles escravos terem adquirido aquela doença.
Então, nessa existência dele, ele veio com um desencarne precoce, né, nos 20 e poucos anos, com essas doenças de pulmão. Então, isso é causa e efeito. Vocês entendem? Então, essa influência na questão da reencarnação. No momento da reencarnação, da concepção ali do embrião ali, para formar o embrião, através do magnetismo, é atraído para aquele embrião aquele espermatozoide que contém a carga genética da saúde ou da doença que aquele espírito precisa para aquela evolução, para ele espiar, né, as limitações dele. Então, assim, isso é justiça divina, não é castigo. É uma oportunidade de quitar o débito. Quando vocês devem a alguém, assim, vamos supor, eu, quando estou devendo a alguém, é difícil eu deitar a cabeça e dormir, porque eu fico, nossa, é muito difícil a gente dever a alguém. E como que é a sensação da gente pagar uma dívida? Não é de alívio? Não tira um peso das costas? A gente não fica, ufa, paguei, ai, que feliz. Então, é mais ou menos assim quando a gente espia os erros que a gente cometeu, sabe? É uma oportunidade, é uma misericórdia divina da gente quitar a dívida com o universo. Tá? Então não é castigo, Deus não castiga ninguém. É nós que atraímos para nós mesmos as nossas dificuldades. Então, quando a gente vê alguma dificuldade em nossa vida, em qualquer parâmetro, assim, qualquer, como dizem, familiar, financeira, saúde, enfim, relacionamentos, a gente tem que pensar assim que Deus não erra. E se a gente está passando por aquilo ali está querendo ensinar alguma coisa pra gente. A gente está aprendendo? Será que está sendo útil esses acontecimentos? Estão trazendo ensinamentos? Eu estou melhorando? Eu estou desenvolvendo virtudes dentro de mim? Se sim, legal. Então você realmente está espiando. Você realmente está passando pela prova de uma maneira muito, muito sábia e muito certa. Mas se eu estou me revoltando, será que eu não vou ter que passar por isso novamente até eu aprender? É como se fosse uma criança na pré-escola ou na faculdade, na escola, enquanto ela não aprende, ela não passa de ano. Então, se a gente tem algo na nossa vida que nos incomoda, alguma dificuldade, é muito importante a meditação. É muito importante a gente centrar em nós mesmos e analisar e pedir nosso anjo da guarda para nos ajudar a ver o que essa situação tem para nos mostrar, para nos ensinar. Por que atraímos isso para a nossa vida? Tá? E as finalidades gerais da reencarnação é reparação, aprendizagem e elevação, tá, pessoal? Vocês estão ouvindo ainda? Tá todo mundo quietinho? A finalidade da reencarnação. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, a sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigação e exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Porque é assim, ó. Vocês já foram a algum retiro espiritual, alguma coisa assim, algum seminário, que naquele momento onde é apresentado várias coisas assim, você tem aquele sentimento de assim, nossa, eu vou conseguir, eu vou sair daqui, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou mudar todas as minhas atitudes, porque agora eu sei a verdade. É engraçado, né? Todo mundo tem isso. E o que acontece quando a gente volta para a vida real? A gente dá umas recaídas, não dá não? A gente não se pega assim, cometendo às vezes os mesmos erros do passado, às vezes esquecendo o que a gente aprendeu nesses retiros espirituais. Érica, a gente faz tudo de novo. Mas é normal, nós somos aprendizes da vida. Então vocês pensam, se num retiro espiritual a gente volta com todo esse ânimo e a gente sucumbe, imagina no mundo espiritual de fato. Quando a gente está desencarnado e a gente vai reencarnar. Pensem, a gente deve falar assim, não, eu vou conseguir fazer tudo, me dá essa prova aqui, me dá essa prova aqui, eu vou espiar isso, eu vou espiar isso, eu vou espiar isso. Então eu vou conseguir passar por todas as minhas dificuldades, eu vou conseguir. Aí a pessoa nasce aqui no planeta Terra. E aí vem o esquecimento, né? Das vidas passadas, das promessas, daquelas questões que a gente pediu para passar. E aí a gente faz o quê? Se revolta, a gente se lamenta e a gente fala assim, ai, coitadinho de mim.
E aí a gente faz tudo de novo outra vez. Então, assim, gente, por isso que é importante a reencarnação. Por mais que a gente esqueça, na nossa consciência está gravado o que a gente tem que passar. Então, é através da reencarnação na matéria, com o esquecimento do passado, que a gente realmente vai colocar em prática se a gente aprendeu ou não. Faz sentido para vocês? Ó, ando brava comigo mesmo porque quero quitar tudo aqui. A Rene Carolina. Rene Carolina, eu tô lendo um livro bem bacana de um orador espírita aqui do Mato Grosso. Ele é fantástico. Olha, muito, muito bom mesmo. É Alírio de Cerqueira. Eu até vou colocar o site. Aqui a federação, eles têm um projeto, chama assim, Projeto Espiritizar. Ele é sobre orientações do mentor Honório. E eu vou colocar aqui para vocês, www.espiritizar.org, tá? Ali eles têm vários livros que falam, os livros aqui eles têm 40 para mais, não sei quantas, 50 livros publicados. Ele é psiquiatra, o outro é psicólogo, e os livros deles é mais baseado na questão do autoconhecimento, tá? E tem um livro agora que eu tô lendo que ele fala sobre isso, quando a gente se força para ser bom, para ser perfeito, porque a gente tem consciência, né, que nós temos nossos débitos, nossas limitações, a gente tem que ultrapassar, mas muitas vezes a gente é pego na questão do orgulho, de querer ser melhor que nós mesmos, não melhor que os outros. A gente não tá querendo como que se diz? A gente não tá querendo ultrapassar ninguém, prejudicar ninguém. A gente quer ser melhor que a gente mesmo, porque a gente sabe da nossa capacidade. Mas daí falta uma coisa muito importante quando a gente pensa assim, e eu me incluo nessa pessoa, nesse tipo de pessoa. Falta humildade. Falta a gente se enxergar como criatura. A gente tá mergulhado no orgulho quando a gente pensa que a gente pode ser bom de uma hora para outra, né? A gente esquece que Deus sabe tudo que faz, que Deus sabe a nossa capacidade de perfeição. Só que a gente tem que ser o quê? Humilde, que aos poucos a gente tem que acolher as nossas limitações, as nossas falhas, porque não é de uma hora para outra que a gente vai ser bom. Nós não somos Deus. Deus é onipotente. Ele consegue fazer tudo, nós não. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ter humildade. Acima de tudo, a gente tem que reconhecer os nossos problemas e saber que nós não precisamos ser perfeitos da noite para o dia. Ninguém consegue. Então a gente se acolhe, se enxerga como aprendiz da vida e a gente dá um passo de cada vez. Porque quando a gente quer ser perfeita, a gente quer correr 100 quilômetros seguidos. Alguém consegue correr de uma hora para outra 100 quilômetros? Não consegue, vai cair no primeiro, no quinto. Então o que a gente tem que fazer? Vai caminhando. E aí faz disso uma disciplina até conseguir atingir o objetivo, tá? É bem bacana os livros deles. Então, Rose, eu também sou bem imediatista. Eu tenho, pra você ter noção, esse tempo atrás eu tinha 15 livros começados, porque eu queria saber tudo, de tudo, ao mesmo tempo, e saber tudo. Então, aí eu fui num seminário desse Alírio, e aí foi falado, né, que não é assim que a gente evolui. Eu, na verdade, eu tô querendo me mascarar, tô querendo fingir algo que eu não sou ainda, eu não sou perfeita. Então, leia um livro de cada vez, tenha uma atitude boa de cada vez, que assim a gente chega à perfeição mais rápido. Ele fala que a gente não tem que ser perfeito, não tem que se forçar a ser perfeito, mas a gente tem que se esforçar constantemente para adquirir a perfeição, se aperfeiçoar, tá? Vamos ver, a Tatiane falou aqui, quando perdemos uma pessoa que desencarnou, quem está passando pela provação? Quem desencarna ou quem fica aqui no sofrimento? Sabe me dizer? Sei sim, Tatiane. Quando... Caiu, pessoal? Vocês não estão me ouvindo? A Tatiane.
A Tatiane falou sobre quando a gente perde alguém querido, né? Alguém do nosso seio familiar, relacionamento, amigos. Isso é uma prova para a pessoa que desencarna ou para as pessoas que ficam no sofrimento. Vale lembrar que o espírito, quando ele desencarna, ele não deixa de ser quem ele é. Ele não deixa de amar as pessoas que ele ama. Então, se hoje eu desencarnei, vou desencarnar, eu tenho a lembrança da minha família, eu amo a minha família, vou sentir falta da minha família. Então, quem desencarna, às vezes é mais doloroso para quem desencarna. Na verdade, existem diversas situações, né? Mas numa situação normal, é mais doloroso para uma pessoa que desencarna do que para a pessoa que fica. Porque a pessoa que desencarna, ela deixa todo mundo aqui, né? E ela volta para um plano, tá certo que ela volta para amigos espirituais, com certeza. Mas até ela relembrar essa memória, vai um tempo e a saudade é imediata. Então ela vai ter saudade de todo mundo, da família, dos amigos, do trabalho, da sua vida aqui. Então quem vai, às vezes sofre mais do que a gente. Mas é uma prova dupla, é uma prova para quem fica e para quem vai. Às vezes também uma pessoa está muito doente, ela desencarna, é mais difícil para quem fica, porque a pessoa que foi, a pessoa que foi, ela às vezes está num alívio, né? Mas não existe regra, pessoal. Carolina, quem não tem medo da morte, Rose, mas ela nos vê. Não, Rose, não é assim. Uma pessoa que desencarna, ela não fica ali no plano espiritual olhando tudo que acontece aqui, porque isso faria dela ociosa, ela ia ficar assim, vendo o tempo passar sem atitudes. Primeiro, as pessoas que desencarnam, os espíritos, eles vão para lugares onde vão recebê-los, hospitais, eles desligam daqui da Terra. Eles não podem ficar aqui, porque senão isso é muito torturante para eles ver a família e não poder estar junto, entende? Mas existe a conexão mental, eles recebem a oração e tal. É a mesma coisa quando a gente lembra de alguém aqui na Terra. Com certeza essa pessoa pensou na gente. Mas quando a pessoa desencarna, ela não fica olhando, ela não nos vê. Não é permitido a todos os espíritos que desencarnam que fiquem entre a família, você entende? Não é uma regra, acontece, mas não é assim que funciona, tá? Bem certo. Então, é uma prova para ambos os lados. A Rose, eu perdi meu marido há 5 meses. Rose, deve ser muito difícil mesmo a gente perder alguém e querer, né, aquele contato físico, aquela proximidade, aquela saudade deve doer. Mas eu não sei se você sabe, assim, Chico já falava que quando a gente sente saudade de um ente querido, a gente pode sentir saudade, a gente tem que orar, mandar pensamentos positivos, porque tudo eles recebem. Mas a gente deve evitar a gente lembrar com tristeza, sabe? Chorar, eu quero você aqui agora, chamar, porque ele vai receber esse tipo de vibração. E vamos supor que ele está em tratamento lá em cima, ou ele está desenvolvendo algum trabalho, e ele vê que você está sofrendo, que você está chamando ele não pode vir, porque naquele momento ele está designando uma tarefa, ele está sendo tratado. Então isso vai causar um sofrimento muito grande para ele. Quando as lágrimas da saudade são calmas, de paz, de tranquilidade, daquela saudade resigna, né? Isso faz muito bem a eles. São como bálsamos em feridas, já dizia Chico. Mas quando elas são mergulhadas em tristezas, isso faz muito mal para eles. Eu sei que deve ser uma dor tremenda e você deve achar que é muito pior para você que fica. Mas assim, é uma prova para ambos os lados, porque nós também temos que lembrar que nós somos seres individuais, né? Espíritos individuais, nós temos nossa evolução. E esses desencarne é como se ele partisse um pouquinho antes de você. Eu sei que é difícil a gente trazer isso para a vida prática e na teoria é muito mais fácil. Mas se a gente levar em conta a eternidade, uma encarnação é 1 minuto, você entende? Então, assim,
procure ajuda, ler bons livros, pensar sempre com alegria, com gratidão a Deus por ter permitido, né? Você ter essa existência com Ele, tá? Hoje, no final do nosso estudo, eu vou propor uma prece. Vamos orar por essas pessoas que já se encontram no mundo espiritual, pela sua paz. Vamos mandar vibrações de que a gente tá bem, tá bom? A gente já vai terminar o estudo aqui, daí a gente ora, tá, pessoal? Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São remédio que limpam as chagas e curam o doente. Então, as expiações nas reencarnações, elas servem para nos limpar, igual eu falei para vocês antes, pagar as dívidas, né? E é muito importante isso. Cada um tem um tempo aqui na Terra, a gente tem um contrato espiritual. É muito importante, gente, vocês virem na próxima aula aqui na conferência, que ele vai falar sobre o planejamento reencarnatório. Que quando a gente vai reencarnar, a gente escolhe as provas, ou a gente é auxiliado a escolher as provas que a gente vai passar. Para os espíritos menos elevados, é a espiritualidade superior que escolhe. Mas a gente tem um tempo e certas coisas para fazer aqui. Então, quando a gente fez, a gente retorna para nossa casa, que é lá. Lembrando sempre que aqui não é nossa casa, aqui é o nosso mundo transitório, tá? Pelo trabalho inteligente que ele, o espírito, executa em seu proveito sobre a matéria do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, do qual se torna fator consciente. Então, todos nós somos parte de uma obra. Ninguém aqui veio para não fazer nada. Todos nós temos nossos deveres, o nosso trabalho em relação às leis divinas. Nós somos instrumentos da vontade de Deus. Então, para a gente evoluir mais rápido, a gente tem que ver em que sentido que eu estou servindo a Deus. O chamado de Jesus. Eu estou evangelizando as pessoas através do meu exemplo, através da minha vivência. Eu não preciso ser um orador espírita, mas entre meus amigos, os meus familiares, eu tenho tido atitudes que condizem com o que Jesus ensinou, porque através do exemplo a gente é capaz de tocar o coração de muitas pessoas, né? Os espíritos superiores esclarecem que há expiação nas diversas existências do plano material, tendo em vista o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, é tudo que a gente já conversou antes. Então, tudo que acontece aqui no mundo material é para o nosso melhoramento. E se não existisse, se existir só uma vida, cadê a justiça nisso, né, pessoal? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, assim, existem espíritos imperfeitos, espíritos medianos, espíritos superiores, mentores, até puros. Então, existem diversas categorias. É como se fosse a escola, várias séries. Então, a gente só vai para a próxima categoria depois da gente ter atingido todo o conhecimento, tá? Aqui ele fala que a gente nunca regride de uma encarnação para outra, a gente sempre progride. Mesmo que a gente não progrida, a gente vai ficar estacionado, tá? Na evolução, mas uma pessoa boa, por exemplo, ela nunca vai ser uma pessoa má. Então, o nosso progresso a gente não perde. Então, ontem eu falei na reunião no centro, bem legal, olha só. O mal, ele só tem a perder, porque o bem já é bem, ele nunca vai voltar a ser mal, né? Então, as pessoas boas já são boas e acabou. Mas as pessoas más, elas podem vir a ser boas. As pessoas boas, elas podem influenciar as pessoas más a serem boas. Então, o bem só tem a crescer
e o mal só tem a perder. Então isso também está dentro da lei do progresso. Os espíritos superiores ensinam não haver faltas irremessíveis que a expiação não pode apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então não há um crime, um erro que não possa ser reparado. Um assassinato, as diversas as coisas horripilantes que a gente vê no mundo afora, tudo isso, Deus é misericordioso e Deus permite ao espírito de expiar, né, os seus erros. Às vezes não mais neste planeta, às vezes em mundos mais inferiores, mas sempre tem um jeito, tá? Porque todos nós estamos banhados na lei do progresso. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia no desenvolvimento da inteligência. Então, isso é mais uma coisa que é benéfica na passagem da vida corporal. A gente desenvolve a inteligência. Por exemplo, nas catástrofes que acontecem, isso sempre ajuda o ser humano a desenvolver mais meios de se proteger, desenvolver a inteligência, a intelectualidade, tá, pessoal? Além de desenvolver também a moral, a questão da solidariedade, igual o que está acontecendo agora na Síria. O mundo inteiro está solidário àquela causa. Então, até na destruição, até nas dores coletivas, tem algum bem, você entende? Até nessa catástrofe que é a guerra, há algo de bom porque todo mundo se junta em solidariedade, se for em atos, em pensamentos. Então, em todo o mal há o bem. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, qualquer sofrimento, a gente tem uma causa para aquele sofrimento. É o que a gente tem falado até agora. A doutrina da reencarnação, isso é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com seus homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros e as novas provações. Reencarnação. Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 3, o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? Porque Jesus falava através de metáforas, né? Não sei se vocês sabem. Jesus, ele é muita figura de linguagem. O que significa a gente ver o reino de Deus? Vocês acreditam que Deus é um rei, que ele tem um palácio de ouro, comida? Isso é o reino de Deus? O que significa o reino de Deus para a humanidade? Vocês estão sem áudio? O que é que representa o reino de Deus que Jesus falava? Jesus falava muito no reino de Deus, reino dos céus. Vocês sabem o que isso significa? O reino de Deus, ele representa a nossa perfeição. É quando a gente atinge a categoria de espíritos puros, que é a felicidade suprema, sublime e infinita. Então, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, esse reino de Deus é a nossa perfeição, é o nosso objetivo. É para isso que a gente foi criado. Então, não nascer de novo é a questão de evoluir. Se a gente não tem a reencarnação para
conseguirmos evoluir, a gente não vai ver o reino de Deus. Mas todos iremos ver, uma vez que estamos, né? Mais uma vez eu falo sobre a lei do progresso, tá? Então isso é bíblico, isso são falas de Jesus. E a reencarnação é um dos princípios filosóficos e básicos da doutrina espírita, porque esclarece os porquês da existência humana, revela a natureza do destino humano, explica a razão das desigualdades sociais, demonstra como a justiça divina atua. Então, quando a gente vê uma desigualdade social, a gente não pode se revoltar. A gente tem que ajudar a fazer nosso papel como irmão, né? Mas a gente sabe o porquê que acontece aquilo. Como todos os espíritos, sem exceção, estão destinados à perfeição, Deus, na sua justiça divina, lhes faculta os meios de alcançá-la por intermédio das provações da vida corporal, em novas existências, dando-lhe a oportunidade de realizar o que ainda não puderam fazer ou concluir. Então, nós temos muito a fazer ainda. E uma encarnação só não é suficiente. Então, em cada encarnação, a gente vai melhorando e vai conseguindo fazer mais coisas. E, em questão da lei da causa e efeito, se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se essa causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes dela, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. Né? Então, tudo tem uma causa. Se a causa do teu sofrimento, ou até do seu mérito, da sua felicidade, não é dessa vida, então ela é de uma vida passada. E a finalidade da reencarnação é fazer o espírito progredir e evoluir até a perfeição, dar condições ao espírito de cumprir sua parte na obra da criação, conceder ao espírito a oportunidade de expiar faltas cometidas em vidas passadas, possibilitar ao espírito realizar tarefas na condição de missionários. Então, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, Divaldo, são espíritos que com certeza têm alguma coisa para expiar, mas eles são muito mais missionários. Eles tiveram a missão de vir aqui e mostrar o bem através do exemplo, né? Jesus, o maior missionário que a gente teve. Então, se não é para espiar, é por missão, para ser missionário, para ensinar, como os professores ensinam os alunos. Como atingir essas finalidades? Como que a gente atinge, né, tudo isso? Realizando o trabalho honestamente, para assim cumprir sua parte na obra da criação. Gente, e a questão de honestamente aqui é honestamente no âmbito da palavra mesmo, honestamente em todos os sentidos. Não só com dinheiro, é com os amigos, com a família e, mais importante, honestos conosco mesmo, com a gente mesmo. A gente ser honesto, a gente se enxergar como a gente é, se acolher. Seguindo o caminho do bem para chegar mais depressa ao fim a que se destina, que é a perfeição, né? Despojando-se dos vícios morais, tais como inveja, ciúme, avareza, ambição, vaidade, orgulho, entre outros. Se a gente pudesse diminuir um pouquinho desses vícios morais na nossa existência, com certeza a gente vai estar adiantando um pouquinho. A consequência da reencarnação no campo individual. Então, tem o aperfeiçoamento moral, o progresso, a compreensão da justiça divina e o fortalecimento da crença em Deus. E no campo social, expiação das desigualdades sociais, destruição dos preconceitos de cor de raça, porque a gente sabe que uma hora a gente pode vir negro, índio, branco, amarelo, japonês, né? Então a gente pode reencarnar em qualquer uma das raças, então não há necessidade da gente ter preconceito, né, pessoal? E o desenvolvimento do espírito de fraternidade humana, que eu falei antes, nas catástrofes, como a solidariedade ela fica bem viva, né, nessas situações, né? Então, Kardec falava, né, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa é a lei para a gente chegar à perfeição.
Essa frase está esculpida no Dolme de Allan Kardec, que está aqui a fotinha. Bom, pessoal, a aula essa questão da reencarnação, ela é muito extensa. A gente vai dividir em 6 aulas, mas mesmo assim vocês viram que eu falei bastante, demorou 1 hora, foi bem rápido. E eu falei também bem rápido, mas existe muito mais a ser estudado, né? E se vocês puderem ler assuntos sobre isso, frequentar algum centro, eu peço desculpa pela minha conexão que caiu algumas vezes, tá? E sobre esse assunto que vocês falaram, sobre as pessoas que desencarnam, que passam, é muito doloroso, a gente sente uma saudade muito grande, às vezes a gente não entende, o nosso coração fica sem consolo. E eu queria pedir a permissão de vocês, já que vocês tocaram no assunto, de cantar uma música que eu aprendi, ela tem 1 semana, então provavelmente não vai ficar muito boa, mas é de um médium espírita aqui do Mato Grosso. A música se chama Recomeçar, e ela explica essa questão da transação, da pessoa que vai antes da gente, por que a pessoa vai embora, tá? Então deixa eu só pegar meu violão aqui, eu vou cantar a música, eu acho que vocês vão gostar. Quem não quiser, pode ir, eu agradeço pela presença e depois nós vamos fazer nossa oração, tá? O nome dessa música é Recomeçar, e quem fez essa música é o Afra Stefanini II, o médium da Federação Espírita Mato Grosso. Não diga nada, só me escute. Meu coração está tão cheio e quer falar de tudo o que eu sinto. Não vai ser fácil, mas eu sei, vai me ajudar. Eu vivi por tanto tempo na ilusão, acreditei que só eu tinha razão e chorei. Não diga nada, eu vejo agora uma verdade que eu nunca pude entender. Minhas escolhas tão apressadas fizeram eu ficar distante de você. Mas o tempo me ensinou a ver quem sou, a notar do que eu fiz do meu amor e chorei. Não te digo adeus, mas preciso recomeçar uma nova existência que me ajude a reparar. Não te digo adeus, mas tem uma estrada para trilhar, e só ficarei em paz quando eu puder voltar. Não te digo adeus, mas preciso recomeçar uma nova existência que me ajude a reparar. Não te digo adeus, mas tem uma estrada para trilhar, e só ficarei em paz quando eu puder voltar. E agora eu convido vocês a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, conectar com essa energia tão bonita, que é essa energia que vem do universo, dos espíritos superiores, que
que nos traz calma, nos traz entendimento, nos traz aceitação, que as pessoas que foram antes de nós cumpriram o seu papel, que nós vamos encontrá-las novamente. Que Deus possa confortar cada coração, trazer calma, paciência, entendimento, que possamos compreender que eles tinham o seu papel e chegou a hora de voltar para o mundo espiritual. Que não desistamos do estudo, do esforço no caminho do bem, sabendo sempre que temos uma legião de espíritos do bem, trabalhadores de Jesus, dispostos a nos ajudar. E nesse sentido, Deus, exercemos nossa gratidão pela essa existência, por essa reencarnação e oportunidade de estarmos nos melhorando e nos aproximando de Ti. Não te digo adeus, mas preciso recomeçar uma nova existência que me ajude a reparar. Não te digo adeus, mas tenho uma estrada para trilhar. E só ficarei em paz quando eu puder voltar. Que assim seja, né, pessoal? Eu agradeço, pessoal, pela presença de todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, mandem mensagem pra gente, o e-mail, tá? E o próximo estudo será sobre provas da reencarnação. E seria muito interessante se vocês pudessem vir, tá? Que Deus abençoe a todos, que fiquem na paz de Jesus. Um abraço.